E aí, pessoal, tudo bem? Bom, essa semana muita gente falou dos 25 anos da conquista do tetracampeonato. Eu mesmo fiz um vídeo aqui sobre a seleção brasileira e sobre o que foi a seleção de 94. Mas nessa semana, na segunda-feira, 2 dias antes, a gente também teve uma outra efeméride importante. Na verdade, assim, muito mais importante até do que a do Tetra, aí pensando na humanidade, né, que foram 25 anos também do fim do genocídio de Ruanda, né, uma das maiores desgraças produzidas pela humanidade no século XX e talvez a maior produzida na segunda metade do século XX, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Só para contextualizar rapidinho o que aconteceu, porque eu vou entrar no futebol. Ruanda é um país bem pequenininho na África. Aqui tem uma mapinha de Ruanda para vocês verem, ó. É um país pequenininho lá na África, na região dos lagos, um país muito montanhoso e que foi dominado pelos belgas, pelos alemães, depois pelos belgas, e mesmo antes da independência já era muito dividido em duas etnias, né, os Tutsis e os Hutus. Os Tutsis acabavam formando uma certa casta dominante e os Hutus eram os dominados, isso desde antes dos europeus chegarem, mas os europeus ajudaram a reforçar essa ideia. Teve vários conflitos políticos ali e os Hutus acabaram chegando ao poder. E um presidente Hutu dominava o país e inclusive chegou a expulsar vários Tutsis que foram para Uganda e para o Burundi, países vizinhos. E teve início uma guerra civil. Quando se ensaiou ter uma eleição, teve início uma guerra civil. E no meio desse conflito todo, que teve idas e vindas, né, num momento desse conflito, em que o Ruanda até tentava negociar com o Burundi uma trégua ali, um avião em que estava o presidente de Ruanda foi derrubado. O presidente Hutu de Ruanda morreu. Os Hutus viram isso como... culparam os Tutsis, sendo que há muita desconfiança que na verdade eram Hutus radicais que teriam causado isso, mas os Hutus culparam os Tutsis e iniciaram uma matança, né? Hutus saíram pelas ruas e saíram matando Tutsis que viam pela frente. Esse conflito aí foi um negócio completamente maluco. Quem não tem idade para ter acompanhado noticiário ali, não vou mostrar fotos aqui porque é um negócio completamente de embrulhar o estômago. Se vocês realmente fizerem questão de ver, depois vai lá no Google, coloca genocídio Ruanda, vocês vão ver um monte de imagens lá. É um negócio absurdo, tá? Mas no meio de tudo isso vai ter uma historinha do futebol, né? Os times de futebol eram multiétnicos, né? Os times de futebol lá de Ruanda misturavam jogadores Hutus e jogadores Tutsis. E o time mais popular do país era o Rayon Sport, né? O Rayon Sport, que é esse time aqui, ó. O Rayon Sport, que inclusive tem até um mapa de Ruanda, né, como distintivo. O Rayon Sport é o clube mais popular do país, inclusive tinha acabado de eliminar o Al Hilal do Sudão na Copa Africana, na Copa dos Campeões da África, até que era uma conquista espetacular para ir para a história do futebol de Ruanda. E tinha jogadores Tutsis, inclusive o goleiro Eric Murangwa, um goleiro Tutsi no meio de um time de maioria Hutu. E no final teve início esse conflito, né? Os Hutus saíram às ruas e foram invadindo casas para exterminar Tutsis, e eles inclusive chamavam os Tutsis de baratas, né? Como se fosse uma infestação que tinha que ser combatida. E o Eric a casa dele foi invadida. Soldados Hutus quiseram matar ele, só que por um golpe de sorte, ele dizia que não, que ele era jogador do Rayon Sport, que ele era jogador do Rayon. Os soldados não acreditavam, até que um deles acabou, enquanto revirava a casa para buscar coisas, achou um álbum de fotos e achou uma foto do Eric com os companheiros de Rayon. Aí
eles reconheceram o Eric, os soldados eram torcedores do Rayon Sport e liberaram ele. Só que isso não ia durar muito tempo, porque no final das contas os soldados até torciam pelo time e tudo, mas alguns não iam ter tanta generosidade, entre aspas, vai, como você falou, generosidade numa situação dessa. E até porque tinham vizinhos ali que também estavam, porque virou uma loucura total, né? Virou uma loucura total e vizinhos começaram a denunciar vizinho, colega de trabalho a denunciar colega de trabalho, esse tipo de coisa, né? E ele percebeu que não ia conseguir ficar muito tempo na casa dele. Ele foi até a casa de um companheiro de time que era o Tu, mas que tinha dado indicações de que receberia ele. Ele ficou escondido na casa desse companheiro, o Tu, por alguns dias. Ele foi descoberto lá, mas esse companheiro de time, até também por ser um jogador do Rayon, um jogador importante, eles começavam a subornar os soldados, os que iam lá tentar matar, averiguar como estava a situação na casa, tentar matar o Eric. Eles subornavam os caras com camisas do clube que eles tinham guardado ou com dinheiro que eles tinham ali à mão. E ele ia ganhando tempo. Mas ele também percebeu que não ia dar mais muito tempo ali, porque a pressão sobre esse companheiro dele estava ficando muito forte, estava ficando muito difícil ele se manter em segurança lá. Ele acabou indo para a casa de um dirigente do Rayon Sport, o Jean-Marie Mudariniuka. Esse dirigente do Rayon Sport era uma pessoa mais abastada ali, também era o Tu, era uma pessoa mais abastada e aceitou receber o Eric e ficou ajudando o Eric a ficar por lá por algum tempo. Mas também havia muita pressão, as pessoas, os líderes hutus pressionavam esse Jean-Marie porque ele estava abrigando um Tutsi, estava escondendo um Tutsi na casa dele. Nessas idas e vindas, no final das contas, esse Jean-Marie, aproveitando o poder que tinha, a força que tinha, organizou ali uma caravana em que ele botou o Eric dentro de um veículo fortemente armado, com várias pessoas armadas ali para garantir a segurança desse veículo. Esse veículo conseguiu deixar a cidade e foi até uma sede da Cruz Vermelha, onde o Eric acabou conseguindo entrar, onde estavam vários Tutsis refugiados. O Eric fica lá alguns dias e depois o Eric é transferido para um outro lugar que estava abrigando muitos Tutsis, que era o Hotel das Mil Colinas, que é o hotel que é retratado no filme Hotel Ruanda, que é um filme espetacular que vale a pena muito ver para quem gosta dessa temática. Ele é um dos que fica refugiados no Hotel Ruanda. E depois, no final das contas, em 15 de julho de 94, a milícia Tutsi que estava combatendo os Hutus consegue invadir Kigali, que é a capital de Ruanda, toma o poder e acaba com o conflito. Para se ter uma ideia da loucura que foram 1 milhão de mortos, estimativa de 1 milhão de mortos em 3 meses de genocídio. Só para você ter uma ideia, a Segunda Guerra Mundial foram mortos 6 milhões de judeus, mas isso num período de 6 anos. Claro que a maior concentração do Holocausto foi nos anos finais do conflito. Olha a loucura que foi em Ruanda. 1 milhão em 3 meses. Era equivalente a 10% da população do país. Então imagina, uma a cada 10 pessoas do país foi morta num período de 3 meses. Então, assim, as imagens do genocídio de Ruanda é um negócio absurdo. Assim, a gente se abrigava em igrejas, invadiam a igreja e matava todo mundo que estava dentro da igreja. Não estava nem aí, soltava bomba lá dentro e que se dane. Era nesse nível. E muitas mortes com facões também, tudo. O Eric acabou se salvando aí por causa da generosidade, no caso de um companheiro de clube Hutu e de um dirigente Hutu. Agora, a generosidade desse dirigente Hutu, que é uma coisa que merece 900 aspas, porque esse dirigente Hutu, o Jean-Marie Mudariniuka que eu falei, ele era conhecido como Zuzu, e ele era um líder da milícia Hutu. Ele
ele era um dos líderes que estava promovendo o genocídio. Ele acabou sendo preso depois nos Estados Unidos e condenado por crime de guerra. Ele acabou condenado à prisão perpétua por morte de centenas de Tutsis, estupro e tortura. Esse sujeito, que era um monstro, um ser humano que, assim, a presença dele não vai fazer falta na humanidade, salvou uma pessoa por clubismo. Porque por amor ao Rayon Sport, por consideração ao clube que ele torcia, ele salvou um jogador do clube por causa disso. Mas ele é um monstro, e quando nos deixar, a humanidade será um lugar melhor. Mas de qualquer forma, o Eric foi salvo pelo clubismo de um dirigente. O jogador que salvou o Eric foi morto no último dia, um dia antes dos Tutsis tomarem o poder e que ali acabarem com o genocídio. Esse companheiro do Eric foi morto porque ele era casado com uma Tutsi. Ele foi pego por Hutus na rua. Como viram que ele tinha uma mulher Tutsi, ele defendeu a mulher, acharam que ele era um traidor e mataram os dois um dia antes do fim do conflito. O Eric, depois a coisa ficou mais controlada. O Eric foi convocado para a seleção de Ruanda num jogo contra a Tunísia nas eliminatórias da Copa de 98. O jogo foi na Tunísia, mas com escala em Paris, foi a conexão em Paris. E depois do jogo, foi a estreia dele na seleção de Ruanda, o único jogo do Eric pela seleção de Ruanda. Na volta em Paris, ele não se manteve com a delegação, ele não voltou para Ruanda, ele foi para a Bélgica e depois para o Reino Unido, onde pediu asilo e vive até hoje. Aí criou uma ONG, virou um ativista aí para promover a paz por meio do futebol em Ruanda, e também para fazer com que o mundo conheça essa história. Esse aqui é o Eric, uma foto mais recente, tá? Esse aqui é jogador, ele tá com uma foto com uma camisa de jogador de linha, né? Mas ele era goleiro, tá? E esse aqui é o Zuzu, que está preso, como deve ficar para o resto de sua vida. Ele, que era dirigente do Rayon Sport, salvou a vida do Eric por clubismo, mas era um monstro. Aí matou, estuprou, torturou centenas de Tutsis num período de 3 meses. Tá bom? Mas então essa historinha aí, eu recomendo fortemente aqui. Isso aqui foi mega resumido, tá? Eu recomendo fortemente que vocês vejam o filme Hotel Ruanda, que vocês ouçam o podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol, do qual eu sou colaborador, tá? Que no episódio que foi ao ar esta semana sobre Ruanda, eu vou deixar os links tudo aqui embaixo nos comentários, tá? Que eles fizeram um episódio sobre Ruanda. Eu sou colaborador do podcast, tenho uma coluna, eu conto essa história. E na verdade tive a ideia de fazer o vídeo a partir de ter contado essa história lá no podcast, né? Então ouçam o podcast para ter mais detalhes dessa história e até saber mais do futebol de Ruanda como um todo, e não só sobre a história do Eric Murangwa. E veja o filme Hotel Ruanda, que é um filme espetacular ali, que mostra muito sobre isso, tá bom? E espero que tenham gostado desse vídeo. Se quiserem saber mais do Hotel Ruanda, também pesquisem um pouco sobre o genocídio de Ruanda. Pesquisem sobre o assunto, assim, uma tragédia da humanidade que nem sempre é tão lembrada quanto deveria, tá bom? Então é isso, então um abraço, curta o vídeo, se inscreva no canal, aquelas coisas lá que você já sabe, tá bom? Um abraço, até mais.